Milagre impactante, jovem livre de tumor no rim, congregação cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol brilhava forte sobre a pequena cidade do interior de São Paulo, onde morávamos. Eu, meu marido e nossos 2 filhos, Lucas e Mateus, estávamos nos preparando para mais uma reunião na congregação cristã no Brasil. Lucas, nosso filho mais velho, tinha apenas 19 anos, um jovem cheio de vida, sempre disposto a ajudar os irmãos na obra do Senhor. Nunca imaginamos que em poucos dias nossa vida seria abalada por uma notícia que mudaria tudo. Tudo começou com uma dor fraca nas costas. Lucas reclamou pela primeira vez depois de um culto, dizendo que estava sentindo um incômodo, como se algo estivesse pesando do lado direito do corpo. No começo pensamos que fosse apenas cansaço, afinal, ele tinha ajudado a carregar cadeiras e bancos para arrumar a sala de reuniões. Mas a dor não passou. Pelo contrário, foi aumentando aos poucos até que depois de uma semana, ele não conseguia mais se levantar da cama sem gemer de dor. Preocupados, levamos Lucas ao médico da cidade. O doutor, um homem sério, fez alguns exames de toque e pediu uma ultrassonografia. Lembro-me como se fosse hoje. Estávamos os 3 no pequeno consultório com aquelas paredes brancas e o cheiro de álcool. O médico olhou para nós com uma expressão que não conseguimos decifrar e disse: "Vou pedir uns exames mais detalhados, mas pelo que estou sentindo, pode ser algo no rim." Naquele momento, meu coração gelou. Meu marido segurou minha mão com força, e eu só conseguia orar em silêncio: "Senhor, tem misericórdia de nós." Os dias que se seguiram foram de angústia. Lucas fez a ultrassonografia, e o resultado veio rápido: um tumor no rim direito com suspeita de ser maligno. O médico nos encaminhou para um hospital maior na capital, onde fomos recebidos por um urologista. Lá, depois de novos exames, tomografia, ressonância, exames de sangue, a confirmação: um tumor renal de quase 7 centímetros, com características agressivas. O médico foi direto: "Precisamos operar o quanto antes. Se não for feito nada, em poucos meses pode se espalhar." Saímos do consultório em silêncio. Meu marido, homem de poucas palavras, só conseguia murmurar: "Deus é fiel, irmão. Ele não nos desamparará." Mas eu, confesso, senti um desespero como nunca havia sentido. Como uma mãe poderia ouvir que seu filho, tão jovem, tão cheio de sonhos, estava com uma doença tão grave? Chegando em casa, caí de joelhos no quarto e chorei como nunca. Clamei a Deus com todas as minhas forças: "Pai Celestial, por que isso está acontecendo? Tu sabes que esse menino te serve de todo o coração. Ele não bebe, não fuma, não vive no mundo. Ele é teu, Senhor. Não deixes que o mal prevaleça." Lucas, mesmo com dor, não perdeu a fé. Ele nos chamou para orar juntos. Joelhados no chão da sala, ele disse com voz firme: "Pai, se for da tua vontade, cura-me. Mas se não for, dá-me forças para passar por isso, porque eu confio em ti." Aquelas palavras me fortaleceram. Vi ali um jovem que, apesar do medo, não deixava de crer. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou entre os irmãos da congregação. Todos começaram a orar por ele. As irmãs vinham em casa trazer palavras de ânimo, os irmãos faziam rodas de oração depois das reuniões, e até crianças pequenas vinham até Lucas e diziam: "Irmão, eu orei por você hoje." O dia da cirurgia foi marcado. Seria uma nefrectomia radical, a remoção total do rim afetado. O médico explicou que, dependendo do estágio, poderia ser necessário quimioterapia. A noite antes da operação foi a mais longa da minha vida. Não consegui dormir. Fiquei ao lado da cama de Lucas, observando seu rosto sereno enquanto ele dormia, e orava sem parar. Lembrei-me das palavras do Senhor Jesus: "Pedi e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á." E foi isso que fiz. Bati a porta do céu com lágrimas, suplicando por um milagre. No dia seguinte, bem cedo, fomos para o hospital. Lucas estava calmo, mas eu via o medo em seus olhos. Antes de entrar na sala de cirurgia, ele nos abraçou forte e disse: "Se eu não acordar, vocês sabem que eu estou com o Senhor, mas eu acredito que Ele vai me curar." Aquelas palavras foram como uma faca no meu coração. Como uma mãe poderia perder um filho assim? Mas ao mesmo tempo senti uma paz inexplicável. Sabia que, independentemente do resultado, Deus estava no controle. As horas de espera foram torturantes. O médico havia dito que a cirurgia duraria cerca de 4 horas, mas já haviam se passado 5, e ainda não tínhamos notícias. Meu marido e eu andávamos de um lado para outro no corredor do hospital, orando em voz baixa. De repente, um irmão da congregação chegou correndo, ofegante, e disse: "Acabei de receber uma palavra do Senhor. Ele me disse que Lucas vai sair dessa, e que o tumor não é o que os médicos estão pensando." Aquela mensagem nos encheu de esperança. Agarramo-nos a ela como a um salva-vidas.
Finalmente, depois de quase 6 horas, o médico saiu da sala de cirurgia. Seu rosto não era de preocupação, mas de surpresa. Ele nos chamou para uma salinha e disse: "Olha, eu não sei como explicar isso, mas o tumor de seu filho não era maligno. Era um tipo muito raro de tumor benigno, que não precisava nem de quimioterapia. E mais, conseguimos salvar quase todo o rim. Só removemos a parte afetada." Meu marido e eu nos olhamos sem acreditar. O médico continuou: "Isso é extremamente incomum. Geralmente, tumores desse tamanho já estão em estágio avançado. Mas o de seu filho era como se tivesse regredido." Saímos dali chorando de alegria. Não era só alívio, era uma certeza. Deus havia ouvido nossas orações. Quando Lucas acordou da anestesia, a primeira coisa que fez foi levantar as mãos e agradecer a Deus. Os médicos ficaram impressionados com sua recuperação. Em menos de uma semana, ele já estava em casa e em um mês, voltava às suas atividades normais, como se nada tivesse acontecido. Mas o milagre não parou por aí. Alguns meses depois, em um exame de rotina, o médico descobriu algo ainda mais surpreendente. O rim de Lucas havia se regenerado quase completamente. A parte que havia sido removida foi substituída por tecido saudável, como se o órgão tivesse se reconstruído. O urologista, que não era crente, olhou para nós e disse: "Isso não tem explicação médica. Só posso dizer que seu filho é muito sortudo." Mas nós sabíamos, não era sorte. Era a mão poderosa de Deus agindo em nossa vida. Hoje, passados 2 anos desse acontecimento, Lucas está totalmente curado. Ele continua servindo ao Senhor com o mesmo zelo de antes, e até se tornou um exemplo de fé para muitos jovens da congregação. Sempre que alguém passa por uma prova, ele vai até a pessoa e diz: "Irmão, eu já passei por isso. Deus é fiel. Ele não nos abandona." Quando olho para trás, vejo como o Senhor foi misericordioso conosco. Ele não só curou nosso filho, como fortaleceu nossa fé de uma maneira que jamais imaginaríamos. Aprendemos que mesmo nos momentos mais escuros, quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando. Às vezes Ele permite que passemos por provas difíceis não porque nos abandonou, mas porque quer nos ensinar a depender somente dEle. Hoje nossa família tem um motivo a mais para agradecer. Toda vez que nos ajoelhamos para orar, lembramos desse milagre e dizemos: "Senhor, Tu és digno de toda a honra e glória. Tu ouviste nosso clamor e nos livraste da angústia. Que o Teu nome seja engrandecido por esta obra maravilhosa que fizeste em nossas vidas. Que este testemunho sirva de ânimo para todos aqueles que estão passando por lutas. Não importa quão grande seja o problema, quão impossível pareça a situação, para Deus nada é impossível. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se confiamos nele de todo o coração, veremos sua glória se manifestar em nossas vidas. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. O irmão Lucas, depois de receber essa grande bênção do Senhor, não ficou parado. Ele sentiu no coração um desejo ainda maior de servir a Deus e de compartilhar com outros jovens o que havia aprendido na prova. Começou a participar mais ativamente das reuniões de jovens, não só como ouvinte, mas como alguém que podia encorajar os irmãos com a palavra de fé. Muitas vezes, depois dos cultos, ele se aproximava daqueles que estavam com o rosto abatido, com lágrimas nos olhos, e dizia com convicção: "Irmão, eu sei que parece difícil agora, mas Deus não nos deixa. Ele ouve nossas orações. Eu mesmo passei por uma prova que parecia sem saída, mas o Senhor me livrou. Se Ele fez por mim, fará por você também." Um dia, um jovem chamado Mateus, que havia sido diagnosticado com uma doença grave nos ossos, chegou até Lucas depois do culto e disse, com a voz trêmula: "Irmão, eu não aguento mais. As dores são fortes, os médicos falam coisas ruins, e eu sinto que minha fé está fraca. Não sei mais o que fazer." Lucas colocou a mão no ombro dele e respondeu: "Mateus, eu também já me senti assim. Cheguei a pensar que não ia aguentar. Mas uma coisa eu aprendi: Deus não nos dá provas para nos destruir, mas para nos aproximar dele. Vamos orar juntos agora mesmo." E ali mesmo, nos fundos da sala de reunião, os dois se ajoelham. Lucas começou a clamar a Deus com lágrimas: "Senhor Jesus, Tu que saraste os enfermos quando estavas nesta terra, olha para o Teu servo Mateus. Dá-lhe forças, Senhor. Renova a sua fé. Mostra o Teu poder mais uma vez, para que muitos possam crer em Ti." Mateus chorava, mas sentia uma paz invadir seu coração enquanto ouvia aquelas palavras cheias de fé. No domingo seguinte, Mateus voltou à congregação com um brilho diferente nos olhos. Durante o testemunho, ele contou que depois daquela oração, as dores tinham diminuído de uma forma que os médicos não conseguiam explicar. Os exames começaram a mostrar melhora, e ele sentia uma certeza no coração de que Deus estava agindo.
Irmãos, disse ele, eu quase desisti, mas Deus usou o irmão Lucas para me fortalecer. Hoje eu sei que não estou sozinho. O Senhor está comigo, e Ele vai me curar. Esse tipo de cena passou a ser comum na vida de Lucas. Sempre que alguém precisava de um ombro para chorar ou de uma palavra de ânimo, ele estava lá. Mas não era só com palavras que ele servia. Lucas também começou a ajudar nas tarefas da congregação com mais dedicação. Se precisava limpar a sala de reunião, ele estava lá. Se havia um irmão doente que precisava de visita, ele ia. Se algum jovem estava desanimado na fé, ele procurava conversar, sempre levando a palavra de Deus como consolo. Sua mãe, Irmã Maria, muitas vezes dizia, meu filho não é mais o mesmo. Não que ele tenha mudado de personalidade, mas agora ele tem um fogo no coração que não apaga. É como se ele tivesse entendido que a vida que Deus lhe deu é para ser usada em serviço ao próximo. Um dia, durante uma reunião de oração, o irmão mais velho, chamado Irmão João, se levantou e disse, Irmãos, eu tenho visto o trabalho que o irmão Lucas tem feito entre os jovens, e isso me enche de alegria. Mas eu sinto que Deus quer usar ele ainda mais. Talvez seja a hora de ele começar a dar alguns recados nas reuniões, para a edificação de todos. Alguns concordaram, outros ficaram em silêncio, mas Lucas sentiu um tremor no coração. Ele nunca havia falado em público antes, e a ideia o deixava nervoso. Naquela noite em casa, ele se ajoelhou e orou, Senhor, se é da tua vontade que eu fale, dá-me forças. Não quero fazer nada por mim mesmo, mas se tu quiseres me usar, aqui estou. E o Senhor ouviu sua oração. No domingo seguinte, o irmão que presidia a reunião chamou Lucas e disse, Irmão, hoje o Senhor colocou no meu coração que você deve dar um recado para os jovens. Lucas sentiu o coração bater forte, mas lembrou-se da promessa de Deus, eu estarei contigo. Ele se levantou com as mãos trêmulas e começou a falar. Não foram palavras bonitas ou elaboradas, mas saíram do fundo da alma. Irmãos, eu já passei por um vale escuro, onde pensei que não ia sair, mas Deus me tirou de lá. Ele não nos prometeu uma vida sem provas, mas prometeu estar conosco em todas elas. Se você está passando por algo difícil hoje, não desanime. Deus vê suas lágrimas, ouve suas orações e no tempo certo, vai agir. Só não desista de crer. Quando ele terminou, muitos jovens estavam com lágrimas nos olhos. Um deles se levantou e disse, Irmão Lucas, suas palavras foram como água para minha alma seca. Obrigado. Depois daquele dia, Lucas passou a ser usado com mais frequência para dar recados, sempre com humildade e dependência de Deus. Ele nunca se levantava por si mesmo, mas quando os irmãos mais velhos sentiam que Deus estava o dirigindo, ele obedecia. E o Senhor confirmava sua palavra. Uma vez, uma irmã chamada Ana, que estava há anos sem conseguir engravidar, ouviu Lucas falar sobre a fidelidade de Deus nas provas. Depois do culto, ela foi até ele e disse, Irmão, suas palavras me tocaram fundo. Eu tenho orado tanto por um filho, mas parece que Deus não me ouve. Lucas respondeu, Irmã, Deus ouve sim. Às vezes, a resposta demora, mas Ele sabe o tempo certo. Vamos orar juntos? Eles se ajoelham ali mesmo, e Lucas clamou, Pai Celestial, Tu que abres a madre da estéril, olha para tua serva Ana. Dá-lhe a bênção de ser mãe para que o teu nome seja glorificado. Alguns meses depois, Ana voltou à congregação radiante, com a notícia de que estava esperando um bebê. Deus ouviu a oração do irmão Lucas, disse ela com os olhos brilhando. Eu não tenho palavras para agradecer, mas nem tudo eram milagres visíveis. Havia dias em que Lucas sentia o peso da responsabilidade. Às vezes, depois de falar, ele pensava, será que falei certo? Será que edifiquei ou magoei alguém? Nessas horas, ele corria para os pés de Jesus em oração. Uma noite, depois de uma reunião em que tinha dado um recado, ele se sentiu muito abatido. Senhor, orou, eu não quero falhar. Se não for da tua vontade que eu continue falando, tira este fardo de mim. Mas se for, dá-me sabedoria. E o Espírito Santo o consolou, trazendo à memória as palavras, não te mandarei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo. Lucas entendeu que mesmo nas dúvidas, Deus estava com ele. Com o tempo, a fé de Lucas foi se tornando um farol para muitos. Até irmãos de outras congregações começaram a ouvir falar dele e a pedirem que ele fosse dar testemunhos. Mas ele sempre respondia, não sou eu que importo. O que importa é a glória de Deus. Se ele quiser me usar, que seja para a edificação dos santos. E assim, com essa humildade, o Senhor continuou abençoando seu ministério entre os jovens. Um dos momentos mais marcantes foi quando um grupo de jovens da congregação decidiu se batizar. Entre eles estava o irmão Pedro, que antes vivia no mundo, mas tinha sido tocado pelo testemunho de Lucas. Na noite anterior ao batismo, Pedro estava nervoso e foi conversar com Lucas. Irmão, eu tenho medo.
E se eu não for fiel? E se eu cair? Lucas olhou para ele com seriedade e disse: Pedro, todos nós temos medo. Eu também tive. Mas sabe o que me segura? Não é a minha força, é a graça de Deus. Se você cair, levante. Se tropeçar, continue andando. O importante é não desistir. Deus não está olhando para a nossa perfeição, mas para o nosso coração. Essas palavras acalmaram Pedro e no dia seguinte, ele foi batizado com alegria, determinado a servir a Deus. A família de Lucas também continuou vendo a mão de Deus em suas vidas. Sua mãe, que antes vivia com tanto medo pela saúde do filho, agora tinha uma paz que não podia explicar. Seu pai, irmão Paulo, que sempre foi um homem de poucas palavras, começou a participar mais das reuniões de oração, agradecendo a Deus pela vida do filho. Antes eu orava por Lucas com medo, dizia ele. Agora, oro com gratidão. Deus não só o curou, como o transformou em um instrumento nas suas mãos. E assim, a história de Lucas se tornou um exemplo vivo de como Deus pode transformar uma prova em bênção. Não foi um caminho fácil. Houve noites de choro, momentos de desânimo, dúvidas e medos. Mas em tudo, Deus esteve presente, guiando, consolando e fortalecendo. Hoje, quando Lucas olha para trás, não vê apenas a cura de um tumor, mas uma vida que foi mudada pelo poder de Deus. E ele sabe que essa história não é só dele, mas de todos aqueles que, como ele, confiam no Senhor mesmo quando o caminho parece escuro. Porque no final, o que fica não são as provas, não são as lágrimas, não são os medos. O que fica é a certeza de que Deus é fiel, que Ele ouve as orações dos seus filhos, que Ele não nos abandona, e que no seu tempo Ele age de maneiras que nem sempre entendemos, mas que sempre são para o nosso bem. Que este testemunho possa fortalecer a fé de quem o ler. Que possamos, como Lucas, aprender a confiar em Deus não apenas nos momentos de alegria, mas especialmente nas horas difíceis. Porque é nessas horas que nossa fé é provada, refinada e fortalecida. E é nessas horas que vemos, de forma mais clara, a mão poderosa do nosso Deus agindo em nossas vidas. A Deus seja dada toda a glória, honra e louvor, agora e para sempre. Amém.